Queridos irmãos, eu tenho certeza que vai chegar o dia, e breve virá esse dia, que nós vamos estar juntos na nave do nosso templo, louvando, adorando a Deus no nosso culto matinal. Eu tenho certeza. Sei que muitos irmãos estão sentindo falta dessa comunhão, mas há de salientar, irmãos, que apesar do tempo que nós estamos vivendo, do distanciamento que nós estamos vivendo, a bênção do Senhor está sobre nós, e o Espírito de Deus nos une. O Espírito de Deus gera em nós um só Espírito, que nós possamos manter a nossa comunhão com Deus e com o próximo. Então você pode ligar para um irmão da nossa igreja, você pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp ou pelas redes sociais. Como é importante nós mantermos os vínculos que nos unem em amor e em Cristo Jesus. Apesar do distanciamento físico, o que nos une é o mesmo Espírito, é o Espírito Santo de Deus. Amém? Pois bem, quero compartilhar um texto das Sagradas Escrituras com os irmãos nessa manhã. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia, Números, capítulo de número 13. Livro de Números, capítulo de número 13. Então nós vamos ler Números 13. Nós vamos ler o versículo 1, 2 e 3 e depois nós vamos pular para os versículos 31, 32 e 33. A palavra do Senhor diz assim: Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandato do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Agora vamos ler o verso de número 31 a 33. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, difamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Eterno Deus, poderoso Pai, Criador dos céus e da terra, nós rendemos ao Senhor todo o louvor, toda a honra e toda a glória. E nesse culto nós oramos ao Senhor, cantamos louvores ao Senhor, ofertamos ao Senhor, ouvimos a palavra do Senhor. Agora, ó Deus, pedimos para que o Senhor, por misericórdia e graça, fale ao nosso coração. Que a sua palavra encontre lugar, encontre guarida em nosso coração. Nos confronte com a tua verdade, ó Deus, e nos console com ela. Que o teu Espírito Santo possa ministrar em cada coração que esteja ouvindo, ó Deus, a palavra do Senhor. E que o Senhor, ó Pai, que é soberano, que é o Deus Todo-Poderoso, já decidiu na eternidade o que iremos falar aqui nessa manhã. Opere em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, esses dias tenho recebido algumas mensagens e a maioria delas é: o que vai acontecer, pastor? Muitas vezes gera medo no nosso coração, muitas vezes tenho visto pessoas inseguras diante do quadro que nós estamos vivendo. Diante desse momento que não só apenas a nossa cidade, o nosso estado, a nossa nação, mas o mundo vive. O que vai ser amanhã? O que vai acontecer amanhã? Como vão estar os números amanhã? Isso gera em nós a insegurança. Há uma pesquisa que diz que 70% dos brasileiros estão se sentindo inseguros
nesse tempo que nós estamos vivendo de pandemia de Covid-19. A insegurança, ela gera vários sentimentos no nosso coração. Insegurança gera sentimento de inferioridade. Insegurança gera sentimento de incapacidade. O que eu vou fazer? O que vai acontecer? Insegurança gera medo de fracassar. Insegurança gera medo de ser rejeitado, de ser criticado, de não atender às expectativas. Insegurança gera dificuldade nas tomadas de decisões. Insegurança gera em nós um sentimento, um medo de ser rejeitado, de ser julgado, de ser injustiçado. Perda da autoconfiança, baixa estima, dependência, em alguns casos, depressão. A insegurança leva-nos a não acreditarmos no agir poderoso de Deus. O texto que nós lemos narra a história dos espias. De certo, você já ouviu essa história. A história de 12 homens que foram escolhidos para espiarem uma terra. A terra que mana leite e mel. A nova, ou melhor dizendo, a Canaã, a terra prometida por Deus a Moisés. Há de salientar aqui alguns pontos importantes. Esses homens não eram qualquer homens, não eram homens medrosos. O texto que nós lemos fala que o Senhor disse a Moisés para levantar 12 homens, das 12 tribos de Israel. Esses homens eram príncipes, e o texto diz que eles eram os cabeças dos filhos de Israel. Eram homens corajosos, homens hábeis para as lutas, para as dificuldades. Eles cruzaram o Rio Jordão e entraram na terra prometida, na Canaã. Foram espiar, foram ver o que eles iriam encontrar ali. E no versículo de número 25 do capítulo 13, diz que ao cabo de 40 dias, eles voltaram com um relatório, foram até Moisés, até Arão, se reuniram em Padã Arã, toda Israel estavam ali para ouvir o relatório desses homens. E o relatório desses homens foi que, de fato, aquela terra manava leite e mel. De fato, o Senhor está certo. De fato, o Deus Todo-Poderoso tem razão em dizer que é uma terra próspera, é uma terra abundante. Com certeza lá mana leite e mel. É o fruto. Trouxeram para as pessoas verem o fruto daquela terra. Mas observe que desses 12 espias, 10 deles foram contaminados pela insegurança. 2 permaneceram firmes, Josué e Caleb, dizendo sim, que aquela terra era uma terra habitada por gigantes, era uma terra habitada pelos amalequitas, pelos heteus, homens que tinham e povos que tinham um poder bélico muito maior do que o de Israel, que eram muito mais bem preparados para a guerra do que o povo de Israel. Eram homens gigantes, tinham armamento melhor do que o povo de Israel. Mas 2 deles, mesmo diante desse quadro, não se sentiram inseguros, mas se sentiram seguros, porque quem estava dando aquela terra a eles era o Deus Todo-Poderoso. Porém, 10 deles olharam para o tamanho das dificuldades, para o tamanho dos problemas, para o tamanho daquela crise, daquela tempestade, viram como que aquele mar estava agitado e decidiram simplesmente não crerem no Deus Todo-Poderoso. Se sentiram inseguros. Observe que esses homens não eram qualquer homens, eram homens valentes, mas diante de um quadro de dificuldade, diante de um problema enorme, diante de um quadro que não tem solução, eles se acovardaram e se sentiram inseguros. Eles se esqueceram de que como o Deus Todo-Poderoso cuidou deles até esse momento.
Eles se esqueceram que há pouco tempo atrás eles eram escravos no Egito e o Deus Todo-Poderoso enviou as 10 pragas no Egito, endureceu o coração de Faraó e mostrou a todos os egípcios que ele era o Deus Todo-Poderoso. Eles se esqueceram de que o Deus, de maneira extraordinária, de uma maneira maravilhosa, abre o mar vermelho para aquele povo passar em pé enxuto. Que milagre extraordinário, que Deus poderoso, que as águas têm que obedecer à sua voz. Eles se esqueceram de que Deus estava cuidando deles no deserto. Eles se esqueceram que de dia o Senhor mandava uma nuvem para cobrir eles do sol, e à noite o Senhor era uma coluna de fogo para aquecê-los do frio. Eles se esqueceram que o Deus Todo-Poderoso fazia descer do céu o maná, e trazia a provisão, o sustento, e trazia as cordonizes para que eles tivessem carne. Eles se esqueceram que Deus transformou de uma água insalubre, sem gosto, em água potável. Eles se esqueceram que Deus tirou água da rocha. Aqueles inimigos eram pequenos diante do Deus Todo-Poderoso. Nós somos muitas vezes contaminados pelo sentimento da insegurança. Nós somos contaminados pelo sentimento de que o problema é maior do que o nosso Deus. Isso gera em nós medo. Observe que aqueles habitantes daquela terra podiam ser muito mais bem preparados, mas não era maior do que o Deus de Israel. Deus já havia dado prova a esses homens que Ele era o Deus Todo-Poderoso. Queridos irmãos, quantas vezes nas nossas vidas, diante dessas dificuldades, nós nos esquecemos do tamanho e do poder do nosso Deus. Agora, continuando, vamos olhar para as características desse sentimento de insegurança. O versículo de número 31 diz assim: porém os homens que com eles tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Essas palavras demonstram desânimo. A característica da insegurança é o desânimo. E quantos de nós temos nos sentido desanimados diante desse momento que nós estamos vivendo? Quantos de nós estamos sentindo um sentimento de paralisado? Fica em casa o dia inteiro, não tem mais o que fazer. Isso gera um desânimo. Há pessoas já sofrendo com isso, há pessoas entrando em depressão com isso. Esse é um sentimento gerado pela insegurança. Segunda característica da insegurança, versículo de número 33, eles vão usar uma expressão que eles dizem, no finalzinho do versículo de número 33, eles vão dizer: como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Sabe qual era o sentimento que eles estavam tendo? De que diante dos gigantes que habitavam a terra de Canaã, eles eram como gafanhotos. Havia aqui um sentimento, um complexo de inferioridade. Diante desse momento tão difícil, diante desses gigantes que estão aí, quem nós somos? Nós não somos nada, não temos poder para fazer nada. Diante desse quadro, eu me sinto inferiorizado. E aí, a outra característica desse sentimento de insegurança está no verso de número 32, que diz assim: diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar a terra, que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela, são homens de grande estatura. A insegurança, a característica da insegurança é as palavras pessimistas. Eles estão dizendo que não tem mais jeito. Eles se sentem inseguros. Então, quem se sente inseguro vai sempre ter uma palavra de pessimismo, que não vai dar certo, que as coisas não vão melhorar, é daqui para pior. A internet está cheia dessas palavras. Há muitas, até pregações, dizendo que a tendência é piorar tudo mesmo. Isso gera em nós insegurança, medo, paralisa.
Eles tiveram uma visão distorcida de si mesmos. Eles olharam, o verso de número 33, eles vão dizer: aos olhos daqueles gigantes, nós somos como gafanhotos. E aos nossos olhos, nós também somos. Eles começaram a olhar para si mesmos e dizer: nós não temos valor. Nós não somos nada. Eles se esqueceram de que a força não estava neles, mas estava no Deus Todo-Poderoso que estava cuidando deles. Agora, o que a insegurança produz? Vamos para o capítulo de número 14. Olha o verso de número 1 do capítulo 14. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. A insegurança produziu naquele povo o sentimento de desespero. Era de arrancar os cabelos. O que vai ser de nós daqui para frente? E agora? O que é que eu vou fazer? Observe que diz que toda a congregação gritou em voz alta. Era choro, era lamento. Chegamos até aqui para nada. Isso é produzido pela insegurança. A segunda coisa que é importante para nós, que a insegurança produz no nosso coração, está no versículo de número 2. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. Toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. A insegurança produz em nós a murmuração. Eles se esqueceram de como Deus, com seu braço forte, com a sua mão poderosa, tirou eles do Egito e cuidou deles no deserto. E eles estão dizendo o quê? Diante desse problema, diante dessa dificuldade, era melhor ter ficado no Egito, era melhor ter morrido no Egito, ou ter morrido nesse deserto. Olha o que nós temos aí pela frente. A insegurança produz desânimo e murmuração no nosso coração. Agora, o verso de número 3. E porque nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada, para que nossas mulheres, nossas crianças sejam por presa, não nos seria melhor voltarmos para o Egito? A insegurança, além de produzir desespero, murmuração, ela produz apostasia. Eles agora deixaram de reclamar com Moisés e com Arão, que era o líder daquela congregação, e passaram agora a reclamar com o Senhor. Eles estão dizendo: por que Deus nos trouxe aqui? Eles estão duvidando do propósito de Deus. Eles estão duvidando do agir de Deus, do trabalhar do Senhor. Estão dizendo que melhor do que servir a Deus era voltar para o Egito, era ficar lá, servindo aqueles deuses do Egito, era melhor ficar debaixo da mão opressora de Faraó. Segurança produz a apostasia. Por último, a insegurança produz medo. Observe comigo o versículo de número 9. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra. Então, não temais, é porque eles estavam cheios de temor, de medo, e o medo paralisa mesmo. Queridos irmãos, é diante de tudo isso que o povo de Israel está vivendo, que nós podemos aprender algumas lições de como vencer a insegurança. Quais são as lições que nós podemos tirar desse texto para vencermos a insegurança do nosso tempo e dos dias que nós estamos vivendo? Porque, de fato, há muitos desesperados, de fato, há muitos murmurando, de fato, há muitos questionando Deus. Aonde está Deus diante dessa pandemia? Aonde está Deus diante do número de mortos que crescem a cada dia? Aonde está Deus quando eu perco o meu emprego? Quando falta dinheiro para manter a minha família? Aonde está o Senhor? E começa então a se apostatar da fé. Alguns têm medo de sair de casa,
medo de colocar o pé na rua por causa do vírus, medo que paralisa, que impede-nos de sonhar. O que fazer diante dessas inseguranças? 3 lições para nós. E a primeira lição está no capítulo 14, o versículo de número 5. Então Moisés e Arão caíram sobre o rosto perante a congregação dos filhos de Israel. Versículo de número 6. Josué, filho de Num, Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Versículo de número 7. E falaram toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. A primeira atitude desses homens foi que, diante da insegurança, eles se quebrantaram na presença de Deus. Diante do medo, da murmuração, da apostasia do povo, eles rasgam as suas vestes, eles caem de boca no pó e clamam ao Deus Todo-Poderoso. É assim que vencemos a insegurança, é quebrantar, é rasgar o nosso coração, diante de Deus, é cairmos de joelhos na presença do Senhor, como Moisés, como Arão, como Josué, como Calebe fizeram. Eles buscaram a segurança, não apenas na argumentação, mas eles buscaram no Senhor, no Deus Todo-Poderoso. É assim que nós devemos viver. Diante de tudo isso que estamos vivendo, queridos, ouse dobrar os seus joelhos e cair com a boca no pó e orar, e orar, e orar, e buscar ao Senhor de todo o teu coração. Se quebrante na presença de Deus, trate o pecado na sua vida, melhore a sua vida devocional, se agarre ao Deus Todo-Poderoso, lembre-se que esse é o Deus que te salvou. Nós precisamos disso, precisamos nos quebrantar na presença de Deus e diante do Senhor. Muitas vezes nós andamos com um olhar altivo, com um passar altivo na presença de Deus, e não é assim que Deus nos quer. Deus nos quer quebrantado. A Bíblia diz que um coração contrito e quebrantado, Deus não rejeita. Deus não rejeita. A palavra profética para os nossos dias é essa. Se quebrante na presença de Deus. Ah, se todos fizessem isso, se todos os cristãos dobrassem os seus joelhos e clamassem ao Senhor, dizendo: Senhor, o inimigo é grande, nós temos aí na frente Canaã, a promessa do Senhor, mas os inimigos são grandes, isso gera em nós insegurança, medo, gera em nós murmuração, mas nós estamos aqui com o coração aberto diante da presença do Senhor, quebrantando-nos e dizendo: só confiamos em Ti, ó Deus Todo-Poderoso. É assim que a nação de Israel tinha que proceder. Agora, há uma segunda lição para nós. Além de se quebrantar diante de Deus, os versículos de número 7 e versículo de número 8 nos ensina que nós precisamos ter fé nas promessas que são extraídas da palavra de Deus. Olha o versículo de número 8. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra, nos dará terra que mana leite e mel. Sabe como eles estão renovando as suas forças? Sabe como eles estão renovando a segurança deles no Senhor? Trazendo à memória a promessa de Deus. Sabe, trazendo à memória aquilo que Deus é. De fato, eles tinham que se lembrar o Deus que tirou eles do Egito. Eles tinham que lembrar o que Deus fez nessa caminhada no deserto, o que Deus fez com eles e o que Deus está fazendo com eles. Eles tinham que trazer à memória a promessa de Deus. Essa promessa, ela tinha sido feita a Abraão, que Deus iria dar uma terra que manasse leite e mel. Essa promessa foi feita a Jacó, essa promessa chegou a eles. E Deus cumpre, Deus vela pela sua palavra. Nós vamos combater a insegurança com a certeza de que aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Afinal, as Escrituras dizem que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. O nosso Deus é imutável, o que Ele falou está falado, é Ele que tem a última palavra nas nossas vidas. O que para nós é um ponto final, para Deus é apenas uma vírgula. A história continua, e essa história é contada pelo Senhor e com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Precisamos confiar nas promessas do Senhor.
em vez de você ficar trazendo à memória apenas coisas ruins, em vez de você ficar olhando para a televisão e só ver desgraça, só ver crise política, só ver o coronavírus, você tem que olhar para as Escrituras e saber que tudo está debaixo da vontade de Deus, e Deus que cuida de você, é Deus que zela por você. Descansa, tenha paz na sua vida, sinta-se seguro na presença de Jesus. É assim que nós vamos enfrentar a insegurança. Agora, há uma terceira lição para nós. Como vencer o sentimento de insegurança? É preciso crer no livramento do Senhor. Observe o versículo de número 10 do capítulo 14. Apesar disso, toda a congregação disse que o apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Com pestilência o ferirei, o desertarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que esse. Observe que, mesmo diante de tudo que estava acontecendo, a congregação queria matar Moisés. E aí vem o livramento de Deus. A glória do Senhor apareceu na tenda da congregação. Todos viram o livramento de Deus. Queridos irmãos, aqueles que ousam confiar no Senhor, aqueles que acreditam plenamente em Deus, eles são livrados diariamente pela glória do Senhor. Deus estava com Moisés. Deus está mostrando para toda a congregação de Israel que aqueles que confiam no Senhor se sentem seguros. Se sentem seguros. A insegurança é a falta de confiança em Deus. Então eu quero te desafiar a você confiar no Senhor. Se você ler o Evangelho de João, você vai ver o que Deus fez, o que o nosso Senhor Jesus Cristo fez. Ele cura o cego, no capítulo 9. No capítulo 10 ele diz que ele é o bom pastor. Ele vai acalmar a tempestade. Ele vai expulsar o demônio de um jovem. Ele vai mostrar para nós que ele tem poder sobre demônios, sobre a natureza. Ele vai mostrar que ele é o Todo-Poderoso. E é nele que nós confiamos. Diante disso, o que é essa pandemia diante do nosso Deus? Não é nada. Um sopro do Senhor e tudo isso se esvai. Um sopro de Deus e Ele coloca ordem em todas as coisas. O nosso Deus é muito maior do que todas essas coisas. E aqui tem algo importante. Sabe quem governa a nossa vida, irmãos? Não é a política. Não são os políticos. Lendo engano quem acha que são eles. Quem governa a nossa vida é o Deus Todo-Poderoso. E sabe o que prometeu para nós em Cristo Jesus? Que um dia nós herdaremos também Canaã. Mas não é essa Canaã física, é a Canaã celestial. Um dia nós estaremos face a face com o Senhor em toda a eternidade. E nós estaremos no céu com o nosso Deus. Nossa confiança está no Deus Todo-Poderoso. Por isso quero concluir fazendo duas perguntas para nós nessa manhã. Você, nesse momento que nós estamos vivendo, tem se quebrantado diante do Senhor? Tem se colocado na presença do Senhor? E a segunda pergunta é: você tem se deixado influenciar pelas circunstâncias tão adversas que nós estamos vivendo? Ou você tem se deixado influenciar pela palavra do Deus Todo-Poderoso? Que a boa mão do Senhor esteja sobre a sua vida. Que Deus lhe abençoe e que você se sinta seguro no Deus Todo-Poderoso. O hino que nós cantamos no início do nosso culto foi: que segurança tem? Só em Jesus eu encontro segurança, porque Jesus tem poder para nos tirar do império das trevas e nos trazer para a sua luz. Porque Jesus tem poder, ele disse que aqueles a quem o Pai colocou na palma de sua mão, ele não vai perder. O Senhor te escolheu desde a eternidade e vai cuidar de você até o fim. Creia, sinta-se seguro no Deus Todo-Poderoso. Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Eterno Deus, poderoso Pai, Criador dos céus e da terra, nós, ó Deus, confessamos nessa manhã que a nossa confiança está no Senhor. Tira do nosso coração todo sentimento de insegurança.
Senhor, ajuda-nos a trazer à memória o que nos dá esperança, o que nos dá força e ânimo, que é confiar nas promessas do Senhor, que vem da palavra do Senhor. Que possamos ser, ó Deus, uma voz profética neste mundo, uma voz profética que se levanta para pregar a palavra do Senhor, ó Deus, dizendo que só há salvação em Cristo Jesus, que só há solução em Cristo Jesus, que só há segurança em Cristo Jesus. Nos abençoe, Deus, esteja conosco e que o nosso coração seja inundado pela palavra do Senhor, em nome de Jesus. Aleluias.